Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Você já parou para pensar sobre as expectativas que nós temos das pessoas que estão morrendo em leitos de hospital? Na verdade, existe uma expectativa que é socialmente difundida. E eu vou explicar para vocês por que isso, em algumas situações, é muito ruim. Mas antes, vamos entender o sentido que eu estou dando à palavra expectativa. Há alguns anos, o sociólogo canadense Irving Goffman construiu o termo expectativa normativa. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós estabelecemos interações com outros seres humanos, a gente vai criar expectativas dos comportamentos dessas pessoas dentro de determinados contextos ou cenários. É isso, fundamentalmente, que vai permitir grande parte da vida em sociedade, na medida em que, ao observarmos as pessoas em seus contextos, não nos questionamos sobre o sentido do que fazem. Imagine, por exemplo, se entrássemos sempre em questionamentos crônicos, se o vendedor de sapatos é de fato um vendedor de sapatos, ou se o médico que nos atende em um hospital de fato é um médico. O tempo todo, nós agimos e sofremos a ação de outros seres humanos com base na identidade que temos uns dos outros. Isso implica que, na perspectiva deste mesmo sociólogo, nós produzimos interações com base nos papéis que exercemos, o que pode, algumas vezes, colocar em questão o sentido que possuem nossas identidades para nós e os outros, e seus papéis se atendem mesmo àquilo que a gente tem como expectativa. Quando isso não ocorre, alguma coisa errada vai se expressar. Assim, parece que existe um script, uma forma padronizada de se comportar que a sociedade dita para mulheres casadas, pessoas solteiras, sacerdotes, militares, terapeutas, professores, filósofos, operários. Não satisfazer essas expectativas que temos do exercício dos nossos papéis em determinadas situações provoca estranhamentos e até imposições para que os papéis sejam exercidos de uma maneira considerada normal pelas pessoas. Fica fácil entender o que eu estou dizendo quando a gente pensa no seguinte exemplo que eu vou falar para vocês. Imagine que você chegou na igreja para assistir uma missa e de repente o padre que vai oficiar essa missa entra na igreja vestindo uma camiseta regata laranja com um short verde abacate, chinelão no pé, segurando uma prancha de surf. E aí começa a rezar a missa. Obviamente que isso vai chocar as pessoas. Eu até diria que provavelmente parte das pessoas que estão na igreja se levantarão e irão embora, simplesmente porque elas não tiveram a expectativa que têm de um padre na igreja atendida. Assim, ao que parece, temos uma expectativa normativa de como se deve comportar as pessoas que estão morrendo. Aí chegamos ao ponto que eu quero discutir com vocês.
Se nós exercemos vários papéis em sociedade, um dia nós teremos que exercer o papel de alguém que de fato está morrendo. Só que esse papel não é como no teatro, onde a gente simula um personagem. Esse papel será representado de uma forma real, numa situação que de fato é real. E olha só, qual é a expectativa que temos de uma pessoa que esteja morrendo? É que ela seja submissa à vontade da equipe, que sua vulnerabilidade física e mental comprometa seus desejos e julgamentos que ela faz na realidade, o que tornaria seus cuidadores surdos frente a determinadas necessidades que parecem não condizer com o papel de uma pessoa que esteja morrendo. Como uma pessoa à beira da morte se atreve a querer ir ao estádio de futebol para ver seu time na decisão de um campeonato? E o idoso, completamente vulnerável, não entende que seu lugar é no leito de UTI e não na formatura do bisneto? E a atriz de teatro com esclerose múltipla que insiste em assistir à montagem de uma peça que ela gosta tanto? Será que ela não percebe que seu lugar é na cama, à espera da morte? Estamos acostumados que as pessoas que estão morrendo exerçam papéis complacentes e, sem que nos apercebamos, nós preparamos um dia para representar o nosso papel da mesma maneira. Afinal, a morte é considerada uma coisa feia e nós nos tornaríamos feios com ela. Não devemos dar trabalho, não podemos constranger as pessoas com essa imagem terrível. Mas, em algumas situações, isso não vai acontecer. Lembrei aqui do caso de um senhor de 56 anos que estava morrendo de câncer no hospital. Ele foi rotulado, portanto, como um paciente terminal, e a expectativa que se teria dele é que ele se comportasse de forma passiva. Mas, ainda assim, ele queria levar sua filha ao altar em um casamento há muito tempo desejado. Para isso, contou com a ajuda adequada de profissionais preparados tecnicamente e sensíveis às suas necessidades. Nenhum aparato gigantesco foi mobilizado. E o custo financeiro ficou muito longe das dispendiosas práticas de exames desnecessários que muitas vezes as pessoas fazem sem sentido algum. Aqui e ali despontam os pacientes que percebem novas possibilidades de se viver intensamente até o fim. Pode ser uma grande viagem que ainda não foi realizada, uma tarefa importante não cumprida, ou mesmo uma tarde de verão ao lado de quem se ama e não se via há muito tempo. A vida pode pulsar de alegria se a dor estiver sob controle e as pessoas perceberem que novos papéis podem ser representados em velhos palcos. Basta que a gente incorpore o personagem humano que vive em nós e o preparemos para a derradeira estreia que acontecerá algum dia. Temos que nos preparar para o fim, mas ao mesmo tempo, enquanto esse fim não chega, temos que zelar pelo fim de quem nós amamos e, sempre que possível, respeitar desejos e necessidades dessas pessoas, principalmente quando o dia da partida se torna cada vez mais próximo. Existe possibilidade de se morrer dessa maneira, mas isso é conversa para continuarmos em outro momento. Até semana que vem.